Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder está no ar e nossa entrevistada hoje é a deputada estadual Janaína Riva. Temos nessa bancada hoje a jornalista Camila Zene e muita polêmica. Vamos começar pipocando, deputada? Pipocando, vamos pipocar. Neste final de semana, o assunto aí das redes sociais, né, que se estendeu aí para esse início de semana, né, foi um show da Cláudia Leite que estava pipocando de gente e a deputada usou as redes sociais aí para criticar, né? Que estava tendo ali uma aglomeração muito grande e a senhora citou até que tinha hipocrisia ali, né? Porque estava tendo muita aglomeração e aí lembrou aquela situação do fique em casa, né? Eu lembrei daquilo. Primeiro, obrigada mais uma vez, Camila, Márcia, por me receberem aqui no Conexão Poder. Sempre bem-vinda. Pena que André não tá aqui, depois vou cobrar dele. Depois a gente fala mal dele no final. Depois a gente fala mal, isso bem, pra recompensar. Mas eu fiz aquela ponderação porque eu acho que as coisas estão meio descomedidas com relação à pandemia. E não só a Cláudia Leite, mas a própria Globo, eles foram muito críticos com relação a eventos, bateram muito em cima desse fique em casa, inclusive as atividades essenciais, eles questionavam a todo tempo quais eram as atividades essenciais. E eu sempre defendia nas redes o seguinte: a atividade essencial é toda aquela que ela leva o pão de cada dia para a mesa de quem quer que seja, né? Então, é muito relativa essa questão de essencial, que é essencial para um, não é para os outros. E as falas dela sempre foram muito duras. E o evento chocou um pouquinho, acho que mais pelo porte do evento, né? Eu tentei colocar isso nas vezes que muita gente me questionou, mas você vai em show, você também vai em festa. Mas todas aquelas pessoas dançando abraçada, grudadas, sem mínimo, né? Não, era abraçado mesmo, que eu vi depois os vídeos lá de baixo, como a pipoca do Carnaval de Salvador, que eu já fui também antes da pandemia, de dançar todo mundo abraçado, aquela coisa, como se a gente já tivesse superado a pandemia, e bem uma semana que foi divulgada uma nova variante, né? Que a gente ainda não tem muito conhecimento, que disseram que já chegou em Portugal, suspeitam que já tenha chegado ao Brasil, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para chegar aqui. Mas essa questão dos eventos, ela está causando muita polêmica, são pelas incoerências. É aquilo que a gente falava agora há pouco nos bastidores. Crianças dentro da sala de aula, em 30, em 25, no máximo 40 numa sala de aula, todas com a máscarazinha, cada uma na sua carteira. E em contrapartida, os eventos onde nós vamos, os adultos principalmente, sem nenhum distanciamento e todo mundo sem máscara e as coisas fluindo, né? Exatamente, as coisas fluindo naturalmente. Acho que mais o que as mães estavam questionando nas redes sociais, principalmente, e os segmentos econômicos, que também foram muito prejudicados com esse abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, comércio principalmente, os trabalhadores, né, vamos dizer assim, do comércio, questionando isso. Peraí, a regra então vai ser sem máscara para todo mundo, vai liberar geral ou não vai? Porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a liberar eventos dessa proporção, que como vocês disseram, acho que as pessoas falaram muito, mas só pôs a Cláudia Leite. Poderia ter colocado Gustavo Lima, a Maiara e Maraísa, poderia ter colocado a próprio rodeio de Jaguariúna, que também foi gigantesco lá em São Paulo, 40 mil pessoas, se eu não me engano. Mas eu acho que é mais para se traçar um paralelo do, peraí, por que esses eventos, 40 mil, 50 mil pessoas, todo mundo liberado do uso de máscara, e a gente continua obrigado dentro das escolas, dentro das academias, dentro dos ambientes de trabalho, as pessoas obrigadas a usar máscara. Então tem realmente um movimento muito forte para se criar uma regra. Eu comentei, por exemplo, o Léo Santana, né, que falou, poxa, peraí, estádio com 35 mil, e na Bahia a gente só pode fazer show de 3 mil. Qual que é a diferença de um estádio com 35 mil e um show com 3 mil? Então, eu acho que as regras, elas têm que ser reanalisadas e a gente repensar também o formato dos eventos. Eu fico preocupada porque eu acho que os eventos poderiam ter menos pessoas, ter um distanciamento um pouco maior, um ambiente maior para você se locomover. Quando liberaram os eventos, eu achei um grande feito, fiquei feliz por isso.
Agora, eu acho que onde cabe 10 mil, de repente, deveria ser para 5. Onde cabe 20, quem sabe eles fazerem ambientes maiores e mais arejados. Na sua opinião, deveria manter, então, uma limitação de participantes, né? Eu acho pode que ainda, participar 70%, 60%. É um distanciamento, pelo menos, mínimo, sabe? Por conta, principalmente, desses fatos novos. Ó, quando a gente votou lá na Assembleia, lá atrás, ocupação dos estádios a 100%, sendo gradativo, acho que em janeiro seria 100%, né? Não tinha nova variante. Então, vamos dar um distanciamento maior, que todo mundo continua indo aos eventos, não tem prejuízo para quem faz, porque o setor de evento foi o mais impactado, né, durante a pandemia, foi o que mais ficou sem poder trabalhar, parou 100%, para a gente evitar com que no futuro tenha que parar. A gente não cometeu o mesmo erro do ano passado. O que aconteceu no passado? Festas de Ano Novo liberaram todas, começou a rolar os shows igual está acontecendo agora, e janeiro, fevereiro e março vieram consequências muito graves. Então, é só por mais cautela que a gente está ponderando isso. E também, como eu disse aqui, acho que tem que rever essas regras mais duras para o trabalhador, para as crianças na escola. Imagina o sacrifício, que meu filho tem 8 anos, né? O José que vai para aula. Mas os que têm 3, 4, estão todos tendo que ficar de máscara o dia inteiro. É um sofrimento aquilo ali para a criança. É um sofrimento para a criança. E tem que ficar, enquanto isso, os pais no final de semana, nas festas, todo mundo sem máscara. Então, acho que está errado, acho que as regras elas têm que ser corrigidas urgentemente para a gente não haver tantas distorções. Aí tem que falar que é hipocrisia mesmo, porque, poxa, dentro da sala de aula, então pega Covid, no show não pega? Então, ou libera geral. É aquela questão também, né? Depois, esse tipo de festa, de aglomeração, porque aqui em Cuiabá tá tendo também. Isso não, é isso todo não lugar, cabe, que a gente acabou de falar. Isso não cabe, não é uma coisa somente de São Paulo, somente do show da Cláudia Leite. Isso tá tendo em todo lugar. Nossas casas de shows. Às vezes a Márcia comenta assim, por que você não fala do fulano que tá fazendo festa? A gente não pode fulanizar, ainda mais com gente que é nossa, do nosso estado, quer dizer, a gente vai ficar apontando o dedo, prejudicando às vezes, né, as pessoas que fazem evento aqui, mas quando eu faço um paralelo lá com o show da Cláudia, que eu não conheço os produtores do evento, é para chamar a atenção, porque eu acho que tá havendo um exagero, sim. E isso, uma meia-culpa, não é só, como a gente disse, de quem realiza. Somos de nós, consumidores também, que a gente acha que tem que exigir um pouquinho mais de qualidade pensando na saúde de todos, né? Eu fui em alguns eventos aí que não dava para ficar. De tanta gente, não dava para ficar. Além de quente, porque a nossa capital tem um clima atípico, muito diferente de outros estados, né? Fervente. Além disso, você não consegue andar no evento. Você não consegue andar. Mas esse tipo de situação acaba levando a proliferação do contágio aí maior, né? E aí depois, aí já vem com terceira, quarta, quinta onda, ninguém controla. E aí entra na questão da economia. Aumentou o contágio, vamos ter que fechar o comércio. Aí que tá, acho que a preocupação hoje do comércio, por isso que o comércio, principalmente, Júnior da FEComércio, conversei com ele esse final de semana, ele mesmo que ponderou comigo, a gente podia adiar as festas de Ano Novo, Carnaval. Acho que tá todo mundo preocupado com as festas muito grandes, né? Justamente por receio de ter que fechar novamente os segmentos econômicos, aí mandar mais gente embora. Aquela crise, né, que nós vivemos no começo da pandemia, principalmente pelo desconhecimento. Se a gente parar hoje e voltar lá no tempo, nós paramos aí por alguns meses que demorou pra gente chegar no pico. Talvez se a gente tivesse trabalhado todo mundo de máscara, o contágio teria sido, vamos dizer, numa linha mais tênue, né, assim, mas e não foi meio que um penhasco. A gente ficou muito tempo isolado. Quando voltou todo mundo e aí lotou o sistema público de saúde e também o sistema privado de saúde. Então é uma discussão que a gente ainda mexe com o desconhecido, né? Como a gente está vendo aí novas variantes, a gente não sabe quantas mais podem aparecer. Então talvez um pouquinho mais de cautela nesse momento, e ao invés de fazer um show para 40 mil, a gente mantém nos 5, em ambientes maiores. Ou se a casa de show tiver um público máximo de 6, trabalhar, como você disse, com um percentual para não ficar tão abarrotado. É momento de rever decretos, então? Eu acredito que sim. Acho que tem que ter, e tem que ter distinção, igual eu falei agora. Não dá pra gente tratar um evento de 50, 100, 200 como um evento de 10 mil. Isso. Os organizadores, é lógico, todos querem lucrar, todo mundo quer ganhar dinheiro, isso é normal. Mas tem que ter, eu acho, esse limite com relação ao número de pessoas para a gente ter um mínimo de espaço de circulação. A minha preocupação é essa. Até eu ponderei com algumas pessoas, falei, olha, quando eu vou em alguns eventos é difícil passar numa aglomeração tão grande igual aquela que eu vi no vídeo. Acho que foi isso que assustou todo mundo no vídeo, foi ver tantas pessoas
no sol quente, que a gente sabe que é o que o vírus adora, que é um calor, e todo mundo se agarrando com suor e tudo. Por mais que a maioria das pessoas, e ali parece que estavam todos vacinados, por mais que aqui no estado de Mato Grosso é um estado que nós temos um número considerável de vacinados, né, quase 80% já da população do estado vacinada, a gente ainda sabe que tem que manter os cuidados, né? Então é só assim, zelar um pouco mais para lá na frente a gente não passar pelo que já passamos. Então não é nenhum radicalismo, né? Não é que ali fecha tudo, para os eventos, ninguém trabalha mais. Mas talvez repensar essa configuração dos eventos. Mas a senhora comentou, só um minutinho, Marcia, em relação à questão das máscaras. E a gente tem questionado as autoridades de saúde em relação a isso. A senhora é a favor que se tire a obrigatoriedade da máscara, que se flexibilize para essa questão no ambiente, como já está em eventos, por exemplo? Com certeza, principalmente dentro das escolas. Eu vejo que isso gera um transtorno muito grande, não sei até onde, porque também não tem pesquisa científica com relação a isso. Tirar a máscara em alguns ambientes ou todos? Na minha opinião, pelo menos dentro da sala, as crianças ficam sentadas, as crianças, né? De repente no pátio, onde elas estão circulando, pode ser que ainda faça alguma exigência, porque é um número maior, mas dentro da sala eles ficam todos sentadinhos na carteira ali, existe um distanciamento, acho que o professor tem um controle mais fácil dentro da sala de aula. Tem que ser revista essa regra, né? Eu não acho justo a criança, o trabalhador obrigado, dentro da fábrica, no calor, dentro da academia, mesmo com distanciamento, obrigatório ficar passando álcool ali, todo mundo de máscara e os eventos, todo mundo bebendo e todo mundo sem máscara. Então, assim, acho que é uma incoerência na exigência dessas regras. E quanto ao Réveillon, a senhora é contra a realização do Réveillon de festa pública? Na verdade, o que eu estou falando para o pessoal, essas festas de grandes aglomerações, onde não se ofereça condição, e aí é por isso que quando a gente fala do público, o pessoal fala, peraí, então o rico pode ou o pobre não pode? Não, não é isso. É que as festas hoje públicas, se elas tivessem um critério maior, como a gente disse aqui, com relação ao distanciamento, fornecimento de álcool, que a gente sabe que não tem, que a gente sabe que é muito difícil. Antes, quando não tinha pandemia já era difícil, vocês imaginam agora com pandemia a dificuldade que é para se organizar. É banheiro público que todo mundo usa o mesmo, a dificuldade de limpeza é muito maior, porque você está falando do ambiente ao ar livre. Então, acho que se a gente puder evitar essas grandes aglomerações não é o momento. E deixar as comemorações mais restritas a número menor, eu acho ideal. Isso não quer dizer que as famílias não vão se encontrar nas suas casas. Sim, sim. Só que você acaba tendo um controle maior, eventos, né? Agora, os grandes eventos eu acho realmente preocupante. Acho que a gente deve arriscar, vamos dizer assim, para as pessoas trabalharem, dentro das escolas, por exemplo, ano que vem nós temos um ano eleitoral. Pois é. Ou seja, às vezes a gente vai queimar cartucho com Ano Novo, com Carnaval, que são festas culturalmente no nosso país muito comemoradas, mas que podem esperar um pouquinho mais até a gente sair pelo menos dessa zona de risco que nós ainda estamos. Então acho que é muito imprevisível ainda o que pode acontecer depois dessas grandes festas. E tá todo mundo um pouco receoso, né? Tanto o comércio quanto quem trabalha, as pessoas estão com medo. Os próprios servidores da saúde, eu vi lá que na matéria que eu coloquei muita gente da saúde comentando com relação às festas, porque eles foram, quem ficaram, né, de frente com a pandemia foram os que mais sofreram, né, com o enfrentamento da pandemia, viram mais pessoas morrerem, perderem familiares e tudo mais. Então, eu acho que ainda dá para esperar um pouquinho mais para a gente fazer essas festas com 20 mil, 30 mil pessoas. É uma delícia a gente ir em show. Eu falei agora há pouco, eu gosto de ir, eu sou muito festeira, sempre gostei de festa. Mas acho que ainda tá cedo, E quando eu vou também, eu até fiz esse comparativo com algumas pessoas. É diferente a gente falar do cidadão que está vacinado, que ele conhece da sua imunidade, tem condições de fazer um exame, da gente falar do desconhecido. Quando a gente fala de muita gente, se você está dentro da sua casa, você sabe quem já teve Covid, quem vacinou, quem não vacinou. Agora, se você está num ambiente aberto, você não tem noção. Não e tem controle, muita né? gente sem noção. Nós tivemos casos de pessoas que precisaram de coercitiva para ficar dentro de casa contaminado, gente. Quer dizer, estava na rua passando para os outros. Tem muita Infelizmente, gente você não que dá não para pegar do foi, seu bom senso, né, e achar que todo mundo tem esse bom senso. A própria Secretaria de Saúde tem reclamado que muita gente não tem ido tomar a segunda dose, né? E tô vendo, muita então, gente. Tá muita aí gente. já essa falta de consciência, né? Muita gente. O pessoal acha que não vai mais contaminar. O que o secretário colocou pra gente, o Gilberto, foi que quando houve essa flexibilização até das medidas
restritivas pelo governo e agora também pela prefeitura, as pessoas entenderam que tudo bem. Então a situação está tranquila, a outra pessoa já se vacinou, eu não preciso me vacinar, ele ali já está ele já fez a nossa parte. Já fez a nossa parte. E tá errado, porque a nossa imunidade ali, pelo que a gente acompanha, ela é como se fosse, né, um tanque de um veículo, né? Quando você vacina, ele vai reduzindo, exato, né? Ele preenche aqui o seu tanque, mas esse combustível você vai consumindo. Então, a sua imunidade também, seus anticorpos, eles vão caindo com o passar dos dias que você tomou a vacina, naturalmente. Por isso que agora tem a 3ª dose, futuramente deve ter a 4ª dose. Então, até ter uma vacina com uma eficácia mais prolongada, a gente vai ter que tomar a 1ª, a 2ª, agora as pessoas que já estão tomando a 3ª, para manter os seus anticorpos altos para combater o vírus. Então, essa que é a preocupação, peraí, se você está se cuidando ou não, você não sabe quem é a outra pessoa que está ali do lado. Então, nas festas abertas, isso aumenta a possibilidade de você contrair o vírus. Então, não é que a gente não quer, igual nós três aqui, acho que concordamos nisso, ninguém aqui está contra os eventos. Que a gente quer que tenha um zelo maior para a gente não incidir no mesmo erro passado. A gente até quer participar dos eventos, nós queremos, né? a gente não mas não correndo tanto risco, né? A gente está com medo de ir, que está sendo muito dá arriscado, medo. né? Eu tinha um show que eu ia esse final de semana, não fui porque eu fiquei preocupada. Eu achei que podia ter muita gente. E aí as pessoas às vezes falam pra mim, mas você tira foto com todo mundo. Eu não consigo uma pessoa chegar em mim e pedir pra tirar uma foto e falar, não encosta em mim. Eu não consigo, isso é meu. Lá, vamos tirar com tira distanciamento. longe, eu ponho sua máscara. E às vezes as pessoas até pedem pra mim, aí você tira sua máscara? Eu sei que é uma coisa assim meio constrangedora, mas a gente se expõe a risco também, às vezes sem querer se expor, né? Deputado, só para eu acrescentar nesse sentido, então a senhora acha que o governo pode estar sendo um pouco omisso, está demorando de fazer essa regulamentação em relação a isso? No ano passado, Camila, eu achei que o governo foi omisso. No ano novo do ano passado, a hora que a gente estava vendo as festas, às vezes eu até colocava no grupo dos deputados, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. E só foi feita alguma coisa depois que a coisa entornou de vez. E aí depois a própria Assembleia não queria aceitar o feriadão, não queria aceitar, porque estava estrangulado, tinha estrangulado por conta das festas. Aí veio uma indignação dos trabalhadores. Espera aí, vocês festaram um monte aí, agora quer que a gente fique em casa? Que eu acho compreensível. Então, hoje eu sinto que o que está faltando talvez uma organização melhor. Talvez, se a gente fizer um trabalho com os produtores, com as casas de shows, casas de festas, que não são muito em Mato Grosso, a gente sabe, os produtores de eventos, principalmente dos maiores eventos, casas noturnas. Eu acho que está precisando de uma ação mais coordenada com relação a isso. Olha, pessoal, se a gente não melhorar aqui essa questão do distanciamento, fazer os eventos com mais espaço, porque muitas das festas que a gente está vendo aí, se passasse um fiscal, não ia estar aberto. Não ia, porque o distanciamento ainda é exigido. Ainda existe o critério do distanciamento. Então, essa questão ainda do limite, eu acho que está faltando isso. Uma coordenação, você falou a palavra omissão, talvez é pesada, né, porque pelo momento, mas eu acho que uma coordenação para evitar um estrangulamento daqui a pouco, uma situação mais grave, eu acho que seria importante. E aí também dá para a gente medir o termômetro. O que está acontecendo? A gente não está no meio termo. Nós estamos no máximo. Agora as festas estão acontecendo no máximo, de lotação, de tudo mais. Sim. Eu acho que a gente pulou essa fase do meio termo. Se a gente fizer esse meio termo para ver quais são as consequências, a gente pode chegar no máximo daqui a uns dias. Mas a gente ainda não sabe medir, né? Se esse meio termo, esse máximo, quais serão as consequências dele. Então, acho que a gente já está sobrecarregando o sistema, vamos dizer assim, os eventos abarrotados de gente, e a gente poderia estar com um pouquinho menos de pessoas para a gente fazer um teste e começar a voltar a nossa vida ao normal. Então, acho que tem um exagerozinho assim. Certo. Vamos falar de Assembleia, deputada? Vamos falar de Assembleia. Bom, a gente viu aí recentemente que a senhora tem usado a tribuna, as redes sociais e tudo mais que pode, em defesa da criação do Conselho dos Direitos ali do LGBTQIA+, né? E vimos aí que tem sido um verdadeiro enfrentamento aí. Um calvário. Com parte, né, de deputados, aí temos um grupo de deputados que são bem conservadores, né? E não tem facilitado, né, essa questão. Inclusive teve até deputado que, acho que foi deputado delegado Claudinei, se eu não me engano, que colocou a questão ele até sugeriu, olha, o governo não tem que gastar com isso, tem que gastar
com segurança, com saúde, essas pessoas podem ser atendidas de uma forma melhor pelo governo através de segurança, através de saúde, que pode criar aí unidade, delegacia específica, alguma unidade de saúde específica, né? Como é que tá isso lá? A senhora acha que vai passar? Como é que tá essa conversa? Eu acho que não, Márcia. Eu acho que não passa mais. Eu até fiz uma fala sobre isso. Acho que não passa justamente por essa intolerância que se criou sobre o tema. Muita fake news, muita falta de informação. Hoje, interessante que teve um evento na Assembleia de Manhã, organizado pelo Catani, organizado pelo Wellington, e no evento era para se ouvir os homens do Pantanal para falar sobre o Estatuto do Pantanal. E eu cheguei a ouvir uma fala do deputado Catani, que eu concordo com ele, tem que ouvir os homens do Pantanal, os produtores, os agricultores. Quando a gente fala de conselho LGBT, e a gente pode falar só LGBT também, que está correto, até fiz questão de perguntar, porque hoje são tantas as comentários, a gente fica meio perdido. Será que eu falei todos? Será que eu falo todos ou será que eu estou falando errado? Mas a gente pode falar LGBT. O que eles querem é serem ouvidos com relação às políticas públicas que serão aplicadas para o segmento LGBTQI+. Então, nós não estamos inventando a roda aqui. São ações que já existem, são ações que já são realizadas pelo governo, seja de capacitação profissional, seja de combate à violência, preconceito. São as campanhas institucionais que o governo já faz, mas que hoje são feitas sem ouvir simpatizantes e não somente quem é realmente LGBT, até porque as indicações, se a gente pegar lá o conselho, lá tem Casa Civil, Segurança Pública, cada secretário vai indicar uma pessoa da sua pasta, que é uma pessoa que tem ligação com a causa, para participar, para ver qual é a melhor forma de aplicar os recursos que já existem do governo federal, do governo do estado, da assistência social, voltadas para esse público. Então, o que eu não entendo é por que essa intolerância, quer dizer, se a gente tem que ouvir os homens do Pantanal, se a gente ouve as mulheres, quando a gente fala do Conselho da Mulher, se a gente ouve os idosos para falar do Conselho dos Idosos, qual é o problema da gente ouvir aqueles que simpatizam ou entendem melhor do que a gente? Porque para quem não é LGBT é muito mais complicado entender a realidade que eles vivem. Qual a necessidade, né? Qual a real necessidade? Porque às vezes você quer aplicar o recurso, você fala assim, nós vamos fazer curso... Nós vamos promover aqui cursos, vamos supor, vou dar um exemplo aqui aleatório, de panificação. E aí os LGBTs falam, não, mas o nosso segmento é mais ligado, por exemplo, a artes, ou a isso, ou aquilo. É para dar o tom, demonstrando que, olha, vocês não entendem muito desse assunto. Nós sabemos a aptidão aqui da maioria é essa, a maioria está em situação de rua, a maioria está nessa situação. É para isso só. É para ser um consultor das políticas públicas específicas para o público LGBT. E consultor é consultor mesmo, não ganha R$1, os conselheiros não recebem nada, são voluntários indicados pelos secretários ou os respectivos que estão ali na legislação. A gente acabou de aprovar o Conselho da Juventude. Que despesa o Conselho da Juventude trouxe para Mato Grosso? Zero, porque já usa toda a estrutura da Secretaria de Assistência Social, que é o mesmo caso do Conselho LGBT. Não teria despesa aí. Nenhuma. O Conselho da Juventude chegou lá depois, já foi aprovado, já foi sancionado, já virou lei, e o LGBT está lá parado. Exatamente. E foi uma mensagem do governo, né, deputada? O que aconteceu no meio do caminho para ter causado todo esse transtorno, né? Mentiram muito para as pessoas, usaram de muita fake news, falaram para as pessoas que o conselho teria o objetivo de induzir as pessoas com relação à sua orientação sexual, o que quem estuda sabe que isso não é possível, que a pessoa que é homossexual, ela já nasce com uma orientação sexual, são raros os casos de heterossexuais que se tornam homossexuais, isso é raro, mas induziram a população a isso, que o conselho seria para aprovar, por exemplo, banheiro unissex, fizeram né? Comentário nas redes sociais, será que a Janaína, num grupo de WhatsApp, será que a Janaína quer que meninos virem meninas, meninas virem meninos? Tipo assim, Aí eu fiz um textão lá, falei, olha, eu sou mãe de 3 crianças, jamais desejo, até porque sei o preconceito, as dificuldades que enfrentam. A mãe não quer que o filho seja gay, não é porque a mãe é preconceituosa, é porque a mãe sabe que o caminho dele vai ser muito sofrido, que é lógico que é muito mais fácil você ser hétero. Eu falo sempre isso lá na Assembleia, gente, eu sou hétero e branca, vem falar que isso não é privilégio? Claro que isso é, olha o que passam as mulheres negras, as crianças negras, e os gays negros, então, que esses sofrem o dobro.
Então, são tantas as inseguranças das mães, e as próprias mães têm procurado a Assembleia, deputada ajuda a votar, nós também somos família, nossos filhos merecem serem ouvidos, terem a atenção do governo. Mas, infelizmente, eu vi que a intolerância por conta dessas mentiras que foram levadas, vão colocar linguagem neutra nas escolas, e aí vendem isso, o vereador apresenta projeto, o deputado, como se fosse prerrogativa de vereador e deputado. Não é, isso aí é coisa do Ministério de Educação, todo mundo sabe. A gente viu aí alguns projetos sendo apresentados nessa linha, né? Para não se colocar linguagem neutra. Eu acho isso um oportunismo, Márcia, sem tamanho, porque as crianças saem da escola sem aprender a ler e escrever direito. Pois é, como é que vai... Vai inserir mais uma linguagem. Não tem... E aí o engano dos pais, eu até falei sobre isso no meu discurso. Falei, olha, gente, quem é mãe convive mais com o filho, porque mãe é a companheira do filho para a vida toda. Conversem com seus filhos, porque esses assuntos que vocês acham que o conselho vai trazer, esses assuntos já estão dentro das escolas. Já estão dentro. Então nós, como pais e tudo, cabe a gente orientar e tentar fazer o melhor possível para que nossos filhos não sofram. Mas também cabe a nós proporcionar o maior conforto possível para eles dentro das diferenças que eles possam possuir. Então, eu falei sobre isso dentro da Assembleia com os meus colegas, e eu tenho colegas que têm filhos homossexuais e não aceitam. Isso é difícil, eu entendo que deve ser difícil para um pai, para uma mãe, e a gente não pode nem expor, até porque não pode nem expor o parlamentar, nem expor a sua família também. Mas a gente tem que passar a tratar esses assuntos com mais leveza, porque se a gente continuar tratando com esse radicalismo, acontece isso que está acontecendo. O pessoal acha que a gente quer liberar banheiro para menina usar junto com o menino. Essa foi uma polêmica que surgiu no mesmo tempo, né? Não, e até saiu aquela notícia que vocês lembram lá do que aconteceu lá em Sinop com relação ao bar. Sim, onde as próprias mulheres queriam que as trans usassem o banheiro feminino, mas o gerente do bar não queria aceitar que elas usassem. As mulheres, porque elas são mulheres de roupa idênticas a gente viu a foto e falou, mas é mulher. E queria que fosse pro banheiro masculino. Como uma é que ela vai que nem partiu das mulheres. As próprias mulheres falaram, peraí, eu não quero esse pessoal no banheiro com meu marido, elas são mulheres, vão estar lá junto no banheiro. Isso aí não é legal e tudo. Então, assim, você vê que esse radicalismo tá fazendo com que coisas como essa aconteçam. Uma ou outra lá deve ter virado e falado pro cara, eu não aceito que elas usem o mesmo banheiro que eu e tal. Então, e aí, o que a gente vai fazer numa situação como essa, né? Então, seria um momento de estar discutindo o que fazer, então? Eu digo com o conselho poderia estar discutindo isso? Olha, coloca então de repente, banheiro específico, alguma coisa específico só para trans, isso aí, e, apesar de economicamente isso hoje ainda ser inviável, é complicado. Mas a intolerância gera isso, porque as coisas estão indo para um rumo. Agora as pessoas venderam isso. O conselho vai fazer com que criança use banheiro de sexo diferente. Isso é mentira, jamais. Nós, mães, pais, vamos aceitar uma coisa dessa. Criança é criança, menina é menina. Sim, a gente viu muito isso. E por aí vai. E tem os casos específicos que aí as pessoas confundem. Não é a criança que fala assim, eu decidi que hoje eu sou menino. É a criança que nasce transexual. Isso acontece. Nós temos aí vários casos, a gente sabe disso. Mas são casos onde a própria justiça reconhece a criança com sexo diferente daquele sexo que ela foi registrada. Então, induziram a achar que o conselho faria esse tipo de debate. Não era nem para isso. Isso aí quem faz é legislação. O conselho não vai ser consultado com relação à legislação. O conselho vai ser consultado com relação às políticas públicas voltadas. Então não tem nada a ver isso aí. Isso aí é lei que faz deputado federal, senador, deputado estadual. O conselho não é para isso. O conselho não tem nada a ver com isso. Agora, o conselho pode direcionar. Olha, vamos fazer uma política pública para tirar as trans da prostituição, do tráfico de drogas, como que a gente vai trabalhar isso, como que a gente vai tirar da situação de rua. O conselho seria para isso, né? Mas não gasta R$1 a mais. Então, para vocês verem que é incoerente. Quer dizer, a gente tem que ouvir o empresário se a gente está falando de empresas, a gente tem que ouvir o comerciante se a gente está falando de comércio. Se a gente está falando de políticas públicas para o público LGBT, por que a gente não pode ouvir o LGBT? É só isso. E a senhora mencionou em relação à postura dos deputados, e eu até notei que, na verdade, o deputado Sebastião Rezende acabou sendo
não um bode expiatório, mas assim, ele acabou sendo o criticado quando muitos outros deputados adotaram a mesma postura. Exatamente, porque ele é o presidente da comissão. Mesmo falou, não, tem que investir em policiamento e tal, né? Catani também foi contrário, então tem vários deputados contrários. A própria segurança pública, num caso de conselho LGBT, indicaria um servidor. Sim. Por quê? Porque a gente sabe que hoje, não só no sistema penitenciário, tem muitos LGBTs, muitos, até por conta da vulnerabilidade, essa questão do tráfico, prostituição, estão nas ruas em horário onde a gente sabe que a violência é muito maior. Então tem um número muito alto. Quer dizer, tem que ter uma política pública específica para melhorar isso. Porque, como eu disse aqui para vocês, a gente não pode considerar que o problema ali de terceiro não é problema nosso. Vamos lembrar aqui do que está acontecendo agora na África, fazendo aqui um paralelo, né? A África não vacinou a sua população e agora está mandando uma mutação do vírus para os outros países. A conta todo mundo paga, então, né? Exatamente. Então, quer dizer, o Brasil não tem que se preocupar com a África? Então, o hétero não tem que se preocupar com o homossexual? Na minha opinião, tem. Porque tudo aquilo que traz de violência, de preconceito, de agressão para o público homossexual também vai chegar na gente. Nós não somos intocáveis. Então, isso resbala aqui também. Tem que ter uma preocupação. Certo. Deputada, vocês com os deputados convocaram agora o secretário Gilberto, ele já confirmou a ida dele, vocês já têm uma previsão de quando vai ser aí, quando que ele vai levar esses esclarecimentos sobre esse seletivo aí que está sendo criticado na casa? Já, ele marcou para o dia 2, né? Ele está lá na Assembleia. A Assembleia vai recebê-lo. E nós estamos, assim, até eu acredito que o deputado Lúdio ou o deputado Paulo deva conduzir, eu não vou estar lá, né? Porque todos assinaram também. Acho que teve mais um deputado agora, não me recordo quem foi, se foi o deputado Alan, não me lembro direito. Mas foi votado por unanimidade, que a gente quer entender para quê, como foi feito, como está sendo o critério utilizado para o chamamento, porque esse critério de currículo ele é muito subjetivo, muito subjetivo. Então, existe sim uma preocupação, inclusive nossa, com relação aos servidores que já estavam durante o enfrentamento da pandemia, que segundo algumas denúncias que nós recebemos, estão sendo trocados por indicações políticas. Então, a nossa preocupação é sanar todas essas dúvidas. E acho interessante também que isso passe a ser um hábito dos secretários. Acho que essa explicação, antes de fazer, principalmente um chamamento tão grande quanto esse, que nós estamos falando de 1.000 pessoas, né? População de Araguainha, praticamente. É muita gente. Então, assim, antes, informar a Assembleia. Eu lembro que quem tinha muito hábito de fazer isso com relação aos trabalhos que conduzia, ainda tem o Dr. Zé Antônio Borges, do Ministério Público. O outro era o ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto, da Rocha. Ambos tinham o hábito de, antes de mandar qualquer projeto para a Assembleia, de ir lá explicar. Isso é muito positivo, porque quando chega qualquer dúvida ou qualquer coisa para a gente, já tem uma simpatia, um conhecimento, uma empatia pelo assunto. Esse chamamento seletivo com análise de currículo, ele chegou meio atravessado. Por quê? Porque ele foi feito numa quinta-feira, publicado, com prazo de validade de sexta a terça-feira, que sendo que segunda era feriado. Então, começou mal. Isso que eu quero dizer para vocês. Começou mal porque, tipo assim, peraí, então, carta marcada, porque quem que ia saber? Quinta-feira... Publicar na quinta-feira. Exato, publicado. Para sexta, sábado, domingo, segunda, feriado, e aí, que era o feriado do dia 15, terça-feira encerrava. Então, quer dizer, teriam praticamente 2 dias úteis para poder se inscrever, e só quem tivesse um conhecimento ali por dentro de como funciona a secretaria para saber como enviar o seu interesse, fazer o seu seletivo, que não é um teste, tá? Porque se fosse um teste de seletivo, era uma coisa. Agora, análise de currículo é outra coisa. É outra coisa diferente. Até esses dias eu participei de um programa, eu estava explicando para o apresentador. Falei, mas tudo que o Ministério Público pede é um teste seletivo. Eu falei, mas é completamente diferente. Teste seletivo é uma prova e tudo de capacidade, habilidade. Inclusive, eu acho que deveria ter um requisito dos que já estavam na pandemia, para a gente não descartar o pessoal que ficou até agora na linha de frente. No currículo deles, ver se pode suprir ali essas vagas, quer dizer, peraí, vamos substituir porque já estava, vamos dar prioridade para quem já estava, porque foram pessoas que se dispuseram no momento mais difícil a trabalhar pela população, quer dizer, na frente ali no trabalho do SUS, vamos priorizar esses e vamos deixar uma margem aqui para preenchimento de vaga se não aparecer. Não teve nada disso, não teve nenhuma explicação também para a Assembleia. Então, foi mais por isso que foi feito.
A preocupação maior era essa. Ainda me perguntaram, mas tem preocupação política? Gente, é lógico que tem. Não dá também para deliberadamente, peraí, eu vou escolher aqui, deixa eu ver, Márcia, você vai me apoiar? Então tudo bem, então me dá seu currículo aqui, você está contratada. Camila, você tem compromisso com alguém? Não, então você não tem. Tem que ter essa preocupação também, lógico, ainda mais falando de saúde, que é onde eu acho que, na minha opinião, é o lugar mais delicado, né, para você poder indicar alguém ou colocar alguém. Nós, deputados mesmo, acho que de todas as secretarias é onde a menos a gente tem relação política, porque a gente entende que saúde é realmente mais sensível do que as outras secretarias. A senhora até me deu uma abertura, Márcia, com licença. Tá havendo um descontentamento com o secretário Gilberto por parte dos deputados. A gente tem ouvido essa conversa, né, mas se afunilando na imprensa. Os deputados não estão contentes com os secretários que vão sair para disputar as eleições em 2022. Como é que está essa relação, deputada? Tem uma cobrança assim dos deputados, não com relação exclusivamente ao Gilberto, mas a todos que forem disputar a eleição. Porque é natural, todo mundo que vai disputar a eleição acaba usando da secretaria, pensando no seu projeto político, e todos os deputados estão temerários com relação a isso. O Botelho deu uma declaração muito boa, né? O secretário tem a caneta. Então ele resolve, ele manda, ele faz, muito diferente do deputado. Então, para ter uma concorrência isonômica, o que a gente está falando é que os secretários deveriam sair, inclusive para não utilizar politicamente as secretarias. Ele disse que está há poucos meses aí para sair. Porque aí direciona, né? Quer dizer, eu só dou isso para tal grupo, só dou para tal cidade onde eu tenho apoio. É isso que a gente não quer que aconteça. Se for uma definição técnica, beleza, mas quando é candidato, já não tem mais como se falar que é técnico, já passa a ser político. Quando anunciadamente é candidato. Então a gente tem cobrado isso do governador, porque foi um compromisso que o governador fez com os deputados, de que em dezembro ele trocaria os secretários que seriam candidatos. E a Assembleia acha isso importante, até porque, olhem só vocês, o nosso concorrente é quem paga as nossas emendas. A gente está tendo muita dificuldade com o pagamento das emendas. Muita dificuldade. Então, para nós, deputados estaduais, fica realmente uma situação muito complicada. Não que a gente seja contra nenhum deles e tudo, apesar que eu entendo que a postura do secretário, eu pelo menos quando eu peço alguma coisa ao secretário, alguma situação, atende, eu sempre agradeço, olha, muito obrigado por ter atendido e tudo, mas muitas vezes a gente não é nem atendido. Então, se não atende nem o deputado, imagina só os problemas que acontecem lá na ponta, quando um vereador, uma liderança vai procurar o secretário, se ele será atendido. Não vai ser. Então, a gente não quer repetir os erros do passado. Na gestão do Pedro Taques, nós tivemos esse problema com o secretário. O secretário não atendia ninguém, achava que era o dono da secretaria, só ele mandava, ele que fazia, ele que acontecia. E às vezes a gente quer ajudar. Eu vejo, pelo menos se eu fosse uma secretária, eu ia usar a Assembleia como consultor, porque você tem 24 consultores gratuitos, né? Você tem um especialista em saúde pública, que é o Lúdio Cabral. Você tem o Paulo Araújo, que é servidor efetivo da saúde há muitos anos de carreira, que também pode ajudar demais. Tem mais 2 médicos lá. Então, acho que o Gilberto poderia, nessas ações, consultar a nossa comissão de saúde, que é muito proativa, isso aí já amenizaria a situação lá dentro. Mas os deputados têm se sentido muito desrespeitados. Teve uma situação esses dias com um deputado, colega nosso, que foi muito destratado dentro da secretaria. Isso acabou gerando lá entre os deputados uma certa indignação, porque é um deputado muito educado, não é um deputado tão altivo assim quanto eu, que sou mais curta e às vezes até grossa. Tento, não sei, mas às vezes sou, para colocar alguma posição, uma característica minha, ser mais incisiva. E aí gerou uma indignação nas pessoas. Peraí, não pode tratar um deputado desse jeito, destratar um deputado desse jeito. Dói, né? A gente sente a dor do outro. Sim, sentiu. Por isso foi feito um boicote, deputada, ao evento do governador Mauro Mendes na sexta-feira, que não apareceu nenhum deputado por lá? Acho que não, acho que é porque todo mundo mesmo está no interior, né? E devem ter priorizado outras agendas, né? Não acho que tenha sido isso o motivo, não. Mas, assim, que os deputados, a gente tem posicionado com o governador, com o secretário Mauro Carvalho. Tem secretário Mauro Carvalho, vamos citar um aqui que eu acho que ele é o melhor exemplo a ser dado. O secretário que atende todo mundo, retorna a ligação. E talvez ali de todos, o secretário menos político, de história política, é o Mauro Carvalho. Mas ele é muito respeitador com os deputados, tem simpatia de quase todos. Agora, realmente, tem alguns secretários que têm uma postura muito ruim com os deputados. Isso aí acaba deixando os ânimos mais acirrados. Mas dá para falar nomes? Acho que o próprio Gilberto tem muita dificuldade de diálogo com a Assembleia. Nós tínhamos essa dificuldade com o Alan Porto, melhorou. Acho que o Alan melhorou, depois de várias conversas também com a Assembleia, aproximou um pouquinho mais.
A gente cobra deles O Silvano teve muitas críticas no passado também, do próprio Dilmar, de outros deputados, também melhorou o relacionamento. O próprio Bezerra teve um desentendimento com o Silvano, hoje eu já vejo que melhorou. Às vezes a gente fala querendo que melhore também, né? Dá pra melhorar, necessariamente querendo, vai lá, sim, troca. sim. A gente sabe também que por não trás assim, também tem né? toda uma equipe, tem um trabalho que o secretário desenvolve, se entrega também. Ali na Assembleia ninguém praticamente é radical, assim, é extremista. Acho que dá pra ver, né, no posicionamento dos deputados. Mas o que a gente tem tratado é que precisa melhorar. Acho que o atendimento, o respeito com o deputado precisa melhorar. Falando de política aí, deputada, e 2022? Você apoia Mauro Mendes a reeleição? Acha que é o momento do seu sogro, o senador Wellington, pegar aí o momento do Bolsonaro no PL tentar uma candidatura ao governo? Ou acha que tem como unir todo mundo ali no palanque, Bolsonaro, Wellington, Mauro? Como que você está vendo? Eu vejo que para o grupo político, até falei sobre isso esses dias, né? Seria talvez mais confortável se conseguisse unir todos. Mas eu entendo também das dificuldades, né? Porque ali tem o grupo do deputado Neri, aí tem um grupo que é do senador Wellington, tem o grupo do governador Mauro Mendes, e ainda tem o meio aí disso tudo, que são as lideranças políticas que fazem parte ou de um grupo ou de outro, ou são lideranças individuais, né, que não representam partidos. Talvez fosse mais confortável para o grupo se conseguisse essa união. Acho que seria o ideal, né? Se o Mauro fosse a reeleição, o Wellington fosse a reeleição, se encaixasse o Neri, a participação dele, seria o caminho, na minha opinião, menos árduo para o grupo, que causaria menos desgaste para todos, né? Mas não sei se isso vai ser possível. Não sendo possível, acho que tudo pode acontecer. O Wellington, ele é candidato à reeleição. Em nenhum momento ele falou para mim que ele seria candidato ao governo. Essa especulação só começa com essa possibilidade do Bolsonaro agora se filiar no PL, né? Que se filia essa semana, né? Então, aí é lógico que acho que vai depender muito até da postura do próprio presidente, né? O presidente andou confidenciando para vários interlocutores que ele gostaria de ter candidatura ao governo em todos os estados, né? Isso acho que está até nos sites, em todo lugar. E ele disse a mesma coisa para o próprio senador Wellington. Ele gostaria de ter um candidato a governador em Mato Grosso, porque é um estado onde a popularidade dele é muito boa, ele tem uma afinidade com o estado. Então, eu vejo que é uma possibilidade, pode acontecer, pode, mas eu acho que está mais dependendo dessa união aqui, se vai ser possível ou não, esse encaixe aqui entre o grupo todo, que é um grupo que já trabalhou juntos em outros momentos, né? O Wellington já foi apoiado pelo Mauro Mendes como senador, já apoiou o Mauro Mendes como prefeito, depois eles divergiram na campanha de governo, que se separaram, mas é um grupo que eu não vejo que tenha grandes dificuldades em caminhar em conjunto. Até esse momento, não, né? Caminhar em conjunto com o Wellington a reeleição e Exato. Mauro também? Eu não vejo que tenha essa dificuldade dos dois ou serem candidatos à reeleição. O Wellington ser candidato ao governo? Isso não, acho que de continuar hoje como está. Sim. Tanto o Wellington à reeleição como o Mauro. Agora, o Mauro é candidato? Também não dá para saber, né? Se ele vai ser candidato ou não. Ele só vai falar ano que vem. Mas o senador Wellington já fez um convite, ao menos pela imprensa, né? Para o candidato da direita que foi levado para o Bolsonaro, foi levado, né? O nome Balbinotti, da direita, né? Já fez um convite para ele filiar ao PL, no caso seria o candidato. Nome, né, do então, PL, nesse caso, se ele leva o Balbinotti com essa não uma promessa, né, mas essa colocação aí para ser o candidato ao governo, ele acaba perdendo, consequentemente, o apoio do governador Mauro Mendes. Mas eu vejo que eu acho que o Wellington quer construir um grupo político através dessa interlocução como líder do PL no estado. E essa vinda do presidente dá a ele legitimidade para construir isso. Então, acho que isso fortalece o projeto dele, principalmente a Senado. Agora, isso não quer dizer também que ele não possa ser candidato a outra coisa. Eu acho que vai depender do arranjo, como eu disse aqui. Se porventura ele sentir que ele está sendo preterido no grupo do governador, eu não tenho dúvida que ele vai tentar construir um grupo alternativo. Mas tudo no fair play, né? No jogo justo, não tem puxação de tapete com relação a isso. Porque a política é o seguinte, é momento, é time, né? E a gente não pode a todo momento recuar em detrimento a priorizar o projeto do outro. O seu projeto tem que ser o projeto prioritário. Esses dias me perguntaram sobre a minha posição com relação ao Wellington, ao Mauro.
E eu deixei muito claro, falei, olha, antes de ser, né, a nora do Wellington, eu era deputada, então minha prioridade é o meu projeto. Já era a Janaína Riva, né? Então vou me encontrar onde será melhor para mim. E não vou levar em consideração essa questão de, porque eu sou nora, eu sou obrigada a fazer isso, porque eu sou ligada à base do Mauro, eu sou obrigada a seguir com o Mauro. Eu tenho que ver onde eu me encaixo melhor. Né? Então, prioridade minha é o meu projeto. Eu tenho certeza que a do Wellington é o projeto dele. E a prioridade dele é ser senador. Agora, também acho que não seria nenhum cúmulo se isso mudasse, né? Eu acho que vai depender também bastante da posição do presidente, né? Como chega no que vem também no período eleitoral. E a senhora tinha comentado há um tempo que também tinha a questão do MDB, né? O MDB a senhora conversou com o Bezerra garantiu que iria conversar com o Wellington, mas eu acho que depois da definição do Bolsonaro. Isso. E acho que essa conversa ainda vai acontecer naturalmente, né? Eu tenho pedido isso ao Bezerra, porque é lógico que também tem a relação familiar por trás disso tudo, então não dá também para ficar em uma posição de rival, né? Pelo menos, né? De adversários tudo bem, né? Mas de rival não dá. E o Bezerra concorda com isso, ele entende também, né? E como ele sempre me respeitou bastante, ele disse para mim que faria essa reunião, a gente está esperando agora a filiação e acho que naturalmente vai ser construída. Deu uma esfriada naquele momento que o Bolsonaro falou que ainda ia esperar. Mas ele confirmou agora, né? Agora confirmou, então agora acho que filiando. Né, eles filiam. Filiando, aí acho que a gente pode fazer essa reunião, a gente está esperando realmente primeiro a filiação, até para sentir como vai ser no estado, porque vão ter mais deputados que vão aderir à sigla, né? A sigla passa. A gente viu que vai a não ser mais a sigla já do Wellington, declararam, né? que estão indo, né? Eu acredito que meus colegas, o Eliseu foi o primeiro a anunciar, né? Eu já vi que a Coronel Fernanda, que eu tenho também muita simpatia por ela, apesar de não tê-la apoiado, nós temos até um certo grau de parentesco, né? Ela é tia de um primo meu. Então, meu primo casou com uma sobrinha dela. Eu já tinha dobrado com o marido dela num determinado momento para federal, meu primo tinha apoiado os dois. Então a gente já tem uma relação, ela agora foi para ser federal lá. E tem o Catani e o Claudinei, que eu acredito que também vão acompanhar e vão filiar o PL, né? E talvez até mais deputados, não dá pra gente saber ainda. Mas passa a ser um partido forte, né? Um partido considerável. E para o Wellington, que até então não tinha lideranças enquanto deputados estaduais, ele passa a ser esse líder. Nessa conjuntura, dessa aproximação que foi feita. O Wellington é muito amigo do Valdemar. Eu já estive com o Valdemar em várias oportunidades através do Wellington, né, e aprendi a conhecê-lo dessa forma, né, como nora, e participava de algumas reuniões do PL. E o Wellington sempre teve muita força com o Valdemar. Então, nessa negociação com o Bolsonaro, o Wellington acabou sendo um dos protagonistas junto com o Jorginho, que é de Santa Catarina, né? Então, eles se aproximaram bastante do presidente. E acho que isso também faz com que ele tenha a confiança do presidente. Sim. Eu vi aquela declaração do Flávio, falando que o Wellington seria o candidato a senador deles aqui no estado. Mas eu acho que o presidente quer mais. Eu acho que o presidente quer que se organize um grupo. Né? E aí basta a gente ver agora como eles vão resolver isso. Né? Política é um quebra-cabeça. Mas nesse sentido, então, o MDB retira o apoio que já estava declarado pelo Bezerra ao Neri. O Bezerra tem maior simpatia pelo Neri, e o pessoal até me questiona com relação a isso. Eu acho normal, natural, porque nós andamos juntos na campanha do Fávaro. E foi uma campanha difícil, né? Vocês acompanharam mais de perto a imprensa, a Coronel era adversária a ser combatida na época, né? Uma força muito grande do presidente, o presidente estava num momento muito bom, né? Político. E nós acabamos nos aproximando do PP, do PSD e na época do, acho que PTB e PV. Eram os partidos que faziam parte, eram 5 partidos que faziam parte do Arco de Aliança junto com o MDB. Então, naturalmente, o partido que já tinha andado junto, continua junto, né, num projeto político e tal. O MDB é muito próximo ao PSD, muito próximo. Uma relação que eu ajudei a construir junto com o Fávaro, inclusive, porque teve um momento que a relação tinha se desmanchado e depois se recuperou, né? E agora o partido caminha junto. Então, naturalmente, o Bezerra sinaliza um apoio ao Neri, porque está nesse grupo aí que andou junto, né? Mas, ao mesmo tempo, não é muito diferente o cenário do MDB com o cenário do Democratas. Que muita gente se aproximou do Neri, mas o Jaime também é partidário ao Wellington. Sim. Então, o que a gente vê? A gente vê que precisa aí o Wellington e o Neri sentarem e tentarem se entender. Sim. Porque a divisão também dos grupos, aí, na minha opinião, traz prejuízo para os dois, tá? Para os dois. E a chance de uma terceira via aí se sobressair. Por isso que eu falo que o projeto muda muito conforme a composição que for feita. Então, eu não vejo, por exemplo, que o
o Bezerra vai sentar com o Wellington, ele está preterindo o Neri. Eu vejo que a gente está vendo que o cenário agora mudou completamente e precisa, acho que seria até importante essa interlocução do Bezerra, talvez entre os dois. Porque se for com o mesmo grupo igual está hoje, nessa divisão, eu acho muito difícil para os dois, que tem um eleitorado muito parecido. Sim, que é esse eleitorado parecido. Político, vereadores, prefeitos, municipalistas, né? Mas agora, quem seria esse terceiro nome que poderia superar Neri e Wellington? Porque os dois, o Wellington ele é tido como o natural, né? Por já estar no cargo, né? Isso. E o Neri também tem um apoio muito forte, né? E também por conta do ex-ministro Blairo Maggi. Que terceiro nome conseguiria superar os dois e aproveitar dessa racha nesse grupo, deputado? Hoje, na verdade, nós temos só o nome dos dois, né? Nós temos o nome dos dois, tem o nome já do Medeiros colocado, né? Isso. Com certeza o nome da esquerda que deve surgir, o procurador Mauro ou alguém similar aqui da Baixada Cuiabana, talvez até pelo próprio PSOL, que a gente não pode desconsiderar porque faz muitos votos. Então, o que eu vejo que essa divisão pode trazer prejuízo para esse grupo que até então andou unido, né? Num caso como esse, por exemplo, de uma divisão entre o Wellington e o Neri, eu já fico aqui com o Wellington, eu era uma apoiadora que na passada apoiei o Fávaro. A Coronel Fernanda foi candidata, ela está aqui com o Wellington também, ela fez 200 mil votos para senadora. Então, assim, cria uma divisão que eu acho que é ruim, é isso que eu estou querendo dizer, para um grupo que poderia consolidar e caminhar todo unido. Ainda dá para encaixar, tá? Então o pessoal falou, a Janaína está indicando o Neri para ser vice. Não, foi isso, é que com as declarações do nosso vice-governador, Otaviano Pivetta, de que não é mais candidato, e eu, como amiga dele, acho até prudente por tudo que ele está passando. Sim. Ele tem muitos desafios a vencer agora no seu ambiente pessoal, eu sou muito amiga das filhas dele, dos filhos. Entendo que ele está preocupado com ele próprio e está correto, né? Já tem uma vida muito consolidada. Então eu vejo que abre uma vaga de vice. Naturalmente que pode ser feita uma composição. Quem sabe o grupo andar todo unido. Sim. Agora, tanta coisa pode acontecer, né, meninas? Pode, como eu disse, o Mauro ser candidato. E aquela eleição onde ele desistiu de ser candidato a prefeito, a gente foi apoiar o Emanuel, falei, meu Deus, o Emanuel vai perder a eleição por Mauro. O Mauro tem 60% de aprovação. E 2 dias depois ele retirou a candidatura dele e o Emanuel virou prefeito. Então, assim, política... Nessa questão da formação desse grupo, a senhora estuda a possibilidade de ir para o PL também? Olha, não tem a possibilidade de eu ir para o PL nas condições hoje que eu estou no MDB, que são muito favoráveis para mim, né? Sim. Eu sou vice-presidente do partido e eu tenho liberdade, como sempre tive, nunca fui vetada de caminhar diferente do partido, até porque, como eu disse, o presidente entende. Na eleição passada, muita gente, a Janaína está sendo infiel ao partido e não está apoiando o Mauro. Em alguns municípios eu até apoiava o Mauro, por conta da composição partidária. Sim. E os meus apoiadores, não, deputada, aqui nós somos do MDB, vamos caminhar com o Mauro, no pedido do Bezerra. Você acha que eu ia falar, então não me apoia? Não, prioridade, como eu disse, é a minha eleição. Agora, é claro que eu não posso estar em um partido também que rivalize, como eu disse aqui, com o Wellington, porque hoje o Wellington também não é só mais o pai do meu namorado, ele é avô do meu filho. Então, eu também não quero ir para uma eleição que seja uma eleição... de rivalidade, como Sim. eu coloquei aqui para vocês, que seja uma coisa onde seja contra o Wellington. Aí não pode ser assim também. Então vai depender muito mais do partido do que de mim. Hoje eu ainda sinto que dentro do partido eu tenho tranquilidade para seguir o meu caminho. Mas eu não posso ser podada disso também. Não vejo ambiente no partido para isso acontecer. Aliás, eu vejo o seguinte dentro do partido, que a maioria do partido já me considera uma herdeira do Bezerra, uma pessoa que pode depois assumir o partido. A herdeira da presidência. Então, óbvio, né, que eu não quero sair, né? Porque eu construí ali uma vida ali dentro. Construção, né? Então, eu gostaria muito que o MDB caminhasse com o Wellington. E eu sempre dizia lá atrás, falava, gente, eu acho que tá cedo para anunciar esse apoio ao Neri. Vamos esperar, vamos ver como que as coisas vão caminhar. Mas também meu presidente definiu por fazer isso, fez. E quem sou eu também, né, para falar contra o Bezerra, presidente do partido há anos, né? Há anos. Então, questionei isso com ele, e aí ele falou pra mim, não, mas agora eu tô vendo que as coisas estão tomando um rumo diferente, vamos sentar de novo. Então, eu tenho levado e tentado construir, né? Tenho tentado construir, vou continuar tentando até as eleições. Deputado, a senhora tocou no nome do prefeito aí, Emanuel Pinheiro, ele voltou agora, né, essa semana ao cargo, né, por determinação da Justiça, teve esse afastamento aí de quase 40 dias, e a gente sabe que ele tinha aí essa pretensão
de lançar o nome dele como candidato ao governo, né? Como é que a senhora avalia, como que a senhora viu todo esse processo aí de afastamento do Emanuel, a volta dele agora, e como é que fica essa questão política para ele? Acha que ele tem chance de emplacar essa candidatura ou não há mais ambiente para isso? Antes eu já falava, né, Márcia? Eu nunca achei que o Emanuel estivesse bem posicionado para ser candidato a uma majoritária, né? A gestão tem muito questionamento, tem muita divergência de relacionamento, inclusive com os vereadores. Eu acho que tem uma postura muito ruim aí do prefeito com relação ao governador. Essa briga, eu acho que é o perde-perde, os dois perdem quando eles polemizam tanto um com o outro. Eu nunca achei que ele tivesse em condições favoráveis de uma eleição. Acho que a reeleição dele foi muito difícil. E o que eu falava desde o começo, que ele nunca ouviu também nunca me pediu, nem perguntou a minha opinião, mas é que eu acho que ele deveria ter tirado o pé naquele primeiro momento e ter se dedicado mais à gestão, ter ficado um pouquinho mais quieto, preocupado com a prefeitura, do que preocupado com um projeto político futuro. Porque ele ganhou uma eleição apertada por 6 mil votos aqui em Cuiabá. E foi um recado, peraí, olha, metade da população está descontente. E acho que ele não teve essa percepção. Continuou polemizando, continuou radicalizando. O afastamento, quando veio, acho que era um motivo que ninguém esperava que fosse esse. Acho que tinham tantas outras coisas que a gente achava que poderia acontecer, pelas denúncias, pelo trabalho que os vereadores de oposição fizeram, que foi um trabalho muito firme, muito contundente, que o motivo, é claro que, como eu sempre digo, né, a gente não questiona as questões legais, né? Nós estamos fazendo uma análise política. Sim, aqui, uma análise política. Nós né? somos juízes, desembargadores. O desejo dele, né? Então, assim, eu fiquei meio assustada com os argumentos à época, porque até então era algo que era muito comum, apesar de eu entender que deve acabar nessa questão das indicações deliberadas, ação assim direta da primeira-dama com relação à contratação, isso não é legal. Primeira-dama é esposa, mas não é eleita para dar ordem em secretaria nenhuma. Isso é uma coisa que eu sempre olhei isso com receio, não gosto disso, porque eu, por exemplo, como mulher, eu fui eleita, né, uma mulher deputada, as pessoas não querem que o Diógenes legisle por mim, né? Então isso está errado, né? Está errado, do mesmo jeito. E nem você deixaria, né? Você deixaria, você não tem cara na que área deixaria. dele de atuação em casa eu tô deixando, ele fica bravo comigo. Nem naquilo que está delimitado que é dele eu tô deixando. Mas realmente. Mas é algo que eu vejo com maus olhos, né? Tanto do homem com a mulher, quanto da mulher com o homem também. E tudo que aconteceu ali, acho que ninguém esperava o afastamento dele por aquele motivo determinado. Mas veio. E quando veio o afastamento, a gente viu que o descontentamento se dava em várias áreas e a população ainda está muito descontente com os vários escândalos que aconteceram. Acho que agora é o momento do Emanuel voltou para a prefeitura ter foco, tentar combater esses incêndios nas secretarias, essas denúncias que estão acontecendo, ele olhar isso tudo com mais critério, fazer um pente fino, analisar quem de fato está contribuindo com a gestão, quem não está. Acho que é a oportunidade que ele tem agora de fazer diferente do que ele vinha fazendo. Agir com menos politicagem, pensar mais para o futuro. Eu vou ser sincera para vocês, eu não fico feliz com o afastamento, não só dele, mas de ninguém, porque é difícil quando uma pessoa é eleita, uma eleição, a gente sabe que não é fácil. E aí, de repente, vem uma decisão como essa, ela cria uma instabilidade muito grande, isso para a capital, política e tudo mais. O Estopa é uma pessoa que tem um bom relacionamento com todo mundo, porque ele não polemiza. Acho que o Emanuel pode ser um pouquinho mais Estopa agora e ter uma postura de mais calmaria, de pacificação. E ele vai contar com o apoio de todo mundo para isso. Não tem ninguém ali que é inimigo dele. Ele que se colocava numa posição como se ele tivesse ali pessoas que não quisessem o bem dele. Mas é porque a gente tinha essa visão, que não é hoje um nome viável. E aí, poxa, como que eu vou sacrificar o meu projeto num projeto que eu não acredito? Você só coloca um projeto à frente do seu, se é um projeto que você acha que ele vai ser mais positivo do que o seu próprio. E não era o caso. Então, dentro do MDB nunca teve essa possibilidade, agora menos ainda. Então, acho que ele pode colocar o pé no chão agora, centrar, faz um limpa, analisa bem o que contribui, o que não contribui, dá uma enxugada e pensar no futuro aí de Cuiabá em finalizar a gestão com chave de ouro. Eu acho que se eu fosse ele, eu faria isso. Ao longo desses quase 40 dias de afastamento, o MDB em algum momento se reuniu para analisar o impacto, se houve algum impacto negativo, na verdade, desse afastamento do prefeito em relação aos outros
membros do partido? Não se reuniu porque, como eu disse, o Emanuel não procura o partido, nunca procurou. Aí eu soube que o Bezerra esteve com ele, visitou, né, oferecendo apoio e tudo mais, mas não houve nada com relação ao partido tratando desse assunto. Também não houve ninguém do partido querendo que ele ficasse afastado e tudo, até porque, como eu digo para vocês, o jogo sempre tem que ser justo, né? Não dá para você ficar lá pisoteando, agora foi afastado, agora eu vou crescer em cima disso, eu vou... Então eu evitei ficar dando declaração e tudo. Falei, olha, decisão judicial a gente não questiona, porque eu realmente entendo assim, né? Uma decisão judicial é uma decisão judicial, mas politicamente eu acredito que eleito foi, eleito deve permanecer e deve encerrar o mandato dele. Mas a mudança de postura dele, eu acho que, quem sabe esse afastamento não serviu para ele ver que a população quer uma postura diferente, tanto por parte dele, né? Quanto também, acho que por parte do próprio Mauro, que acho que deve ter uma relação diferente com o Emanuel. Né, eles tentarem politizar um pouquinho menos e caminhar aí pensando em Cuiabá e Mato Grosso. A população ganha mais, né? Ganha, eu acho. A gente vê pelas matérias, quando vocês postam matérias falando de um criticando o outro, você vê que nos comentários o povo critica os dois. Critica os dois, realmente. É uma coisa assim que ninguém ganha, né? Ninguém ganha, fica ruim para os dois. Porque ao invés de estar debatendo aí como que vão fazer essa questão do VLT e BRT, um quer uma coisa, o outro não quer porque é o que o outro quer. Então, alguém vai ser desagradado no meio do caminho, não tem como agradar todo mundo, né? Exato, e aí nesse contexto, eu acho que o Emanuel tem que ter o Estado quanto o maior apoiador de Cuiabá, né? O maior parceiro de Cuiabá, e reconhecer que o cargo de governador é um cargo maior do que o de prefeito. Então, ele como homem político que sempre foi, respeitar essa hierarquia e tentar fazer com que os trabalhos sejam conduzidos para atender a necessidade da população. Olha, se não for o VLT, vai ter um BRT, mas que tenha um modal digno, né, para a população, não deixa a população passando o que está passando hoje em dia, né? E só para a gente concluir, deputada, em 2022, Janaína vai à reeleição? A reeleição. Não mudou o projeto? Não mudou. Não vai a vice do governador? Não vou a vice. Eu acho que para mim, assim, como deputada, eu não tenho uma relação tão próxima ao governador como alguns outros colegas meus têm. Isso para mim é natural, porque até por eu ser mulher, eu acabo tendo outras prioridades, então assim, eu não consigo acompanhar tanto quanto alguns colegas acompanham, as próprias agendas. Então a afinidade é uma coisa que você não se exige, né? Você se constrói. Acho que o vice ele tem que ter uma certa afinidade com o governador. E eu vejo que a gente diverge também em bastantes posições, né? Eu tenho uma visão diferente com relação ao funcionalismo público, eu tenho pensamentos diferentes, em algumas coisas eu sempre elogio, acho que o governador é um bom gestor, acho que ele está fazendo um bom trabalho na infraestrutura, mas eu tenho esse olhar mais sensível, vamos dizer assim. Então, não sei se eu como vice, não só do Mauro, outra vez de alguém com um perfil parecido ao dele, talvez eu me apagasse, né? Então, eu sinto que na Assembleia eu tenho mais liberdade para construir, para ajudar. Agora a gente está fazendo um trabalho com os servidores do Detran, estou direto acompanhando essa situação dos militares da Previdência. Eu sou mais sensível a esse tipo de tema, que eu vejo que o governo não é tanto. Não é tanto e às vezes até não tem o mesmo pensamento que eu com relação à carreira, com relação a isso tudo. Então, eu não acho que eu seria a vice mais indicada. Acho que tem outros nomes aí que têm mais afinidade com o governador, teriam um relacionamento melhor. Porque precisa ter um bom relacionamento, vice-governador. Não dá para eu ir lá e ficar discordando do que o governador fizer. Né? Então, não acho que meu nome seria um nome indicado para isso. E aí, ser estadual, por quê? Hoje eu vejo que para mim, como mãe e tudo mais, ainda está cedo para eu sair de perto dos meus filhos. Eu tenho um nenê de 1 ano e 4 meses, eu não queria ter que ir para Brasília, ter que ficar voltando. Eu ainda acho que ainda dá para eu permanecer aqui mais 4 anos. Também acho que tem que ser os últimos 4. Porque vai ficando maçante até para eu mesma tentar me surpreender. Quer dizer, você começa a se cobrar mais. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Seria os últimos 4 na Assembleia. Eu acho aí, que a partir sim, daí, não dá mais para ficar lá na Assembleia. Eu não tenho vontade assim de ficar igual meu pai ficou 5 mandatos. Eu não tenho. Eu quero crescer politicamente, né? Mas eu sou mãe, né? Então eu tenho também, a gente fala sempre, a maternidade... Vocês sabem que ela pesa realmente para nós mulheres, né? Porque nas nossas decisões a gente leva em consideração isso.
Então, eu não me imagino hoje indo para Brasília toda terça-feira, voltando toda quinta, ficando longe dos meus filhos. Nesse momento que a Sofia está adolescente, o outro está com 1 ano. Eu tenho de tudo lá em casa, né? Eu brinco que eu tenho uma pré-adolescente. Aprendendo a andar, né? Eu tenho o José alfabetizando e eu tenho o Diógenes está na fralda, né? São 3 desafios, agora. né? Então, eu acho que eles ainda precisam bastante de mim. Daqui a 4 anos, quem sabe, aí eu penso num projeto ou majoritário ou federal. Aí eu penso em sair lá da Assembleia Legislativa, até porque eu acho que vou estar numa idade também mais madura e também no âmbito pessoal vou estar com a minha vida mais organizada, né? Hoje, sair daqui para mim, acho que ainda é muito temerário. Certo, deputada, é sempre um prazer recebê-la aqui prazer no Conexão Poder. Uma mesa de mulheres. Uma mesa de mulheres empoderadas. Aqui quero fazer as vezes de André Michels, que hoje não pôde comparecer, entregar a caneca do Conexão, essa é nova. Ai, que legal. Essa eu tô quase com o meu conjunto, você pois sabe, mas né? essa você não tem ainda, porque essa tem a logomarca do Grupo André Michels, que legal. agora nós temos também o site G5 News em Goiás. Muito legal. Eu tô muito feliz. Legal aqui, ó. A nova logo linda. André tá chiquérrimo, merece, ele é muito competente. E vocês também. Então, quero agradecer a vocês, meninas, porque eu me sinto muito bem aqui e fico lá de portas abertas, tá? Quando precisarem, só chamar que a gente vem aqui. Obrigada, deputada. Obrigada, Camila. Obrigada. Até mais. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E